No último sábado eu fiz um projeto bem diferente do que eu costumo fazer. Apesar de simples, ele tinha uma série de particularidades e foi muito divertido, foi muito bacana ter a possibilidade de experimentar coisas novas dentro do campo da tatuagem. Eu vou contar tudo pra você nesse vídeo, então fica aí. Bom, já tem algumas semanas que o Marcel tinha entrado em contato comigo e ele me contou que me conheceu pelo Instagram, pela divulgação das redes sociais, que estava pesquisando bastante uma série de tatuadores até encontrar o meu perfil e que foi vasculhar até as fotos mais antigas ali no feed, no portfólio, até que ele se deparou com essa tatuagem aqui. E ele falou que ter visto essa arte foi decisivo para ele tatuar comigo. Isso porque ele queria fazer um céu azul. E a ideia dele era fazer como se fosse uma faixa circulando, assim, como se fosse uma faixa de céu circulando o antebraço. A primeira vez que ele veio conversar comigo no WhatsApp, ele me mandou essa referência que ele tinha, que tem uma pegada mais realista, das nuvens e tal, parece uma fotografia. E eu expliquei para ele que a minha abordagem, ela não seria necessariamente tão realista assim. Eu poderia fazer uma exploração de uma pegada que parecesse pintura. E ele curtiu, ele falou que era exatamente isso que ele queria, uma visão mais artística em cima desse assunto ali, e que ter visto essa tatuagem da minha personagem com a cabeça ali, com as nuvens dentro, ele falou que deu uma segurança grande pra ele, porque era bem essa pegada que ele queria, ele curtiu muito o que ele viu ali. E eu curto muito essa estética mais voltada pra pintura e explorar esses recursos que vêm das observações ali das artes tradicionais, tinta óleo, aquarela, tudo isso trazendo pra tatuagem. São poucas as oportunidades que eu tenho de explorar hoje. Isso no passado eu já fiz alguns trabalhos que iam, por exemplo, de encontro a uma pegada mais pós-impressionista, misturando referências do Van Gogh com outros tipos de exploração da textura das pinceladas ali. Eu já fiz alguns trabalhos muito interessantes nessa estética e eu tenho vontade, inclusive, de desenvolver toda uma linguagem para esse tipo de trabalho em paralelo ao que eu já faço. Então foi uma oportunidade interessante de fazer mais uma exploração aí como essa. E o que eu achei mais curioso, mais interessante, é que apesar de observar muito pintura de céu, eu tenho inclusive há anos uma pasta de prints que eu tiro eu lembro que começou isso quando eu tava assistindo o anime Avatar, a Lenda de Aang. Attack on Titan também tinha céus lindos, Naruto, na época, uma série de desenhos em que eu sempre ficava prestando atenção no cenário, Os cenários são muito bonitos, são pinturas em geral, e às vezes eu parava, pausava e dava print e falava, cara, isso aqui é uma ótima referência, um dia eu vou usar isso de referência. Eu tenho essa pasta até hoje, eu tenho o costume de observar pinturas de paisagem e tudo mais na pintura tradicional, na pintura artística, mas na hora de pintar para fazer o meu estudo, o meu desenvolvimento de obra pessoal ali, o que eu curto de pintar, normalmente eu sempre abordava a figura humana, é o que mais sempre foi interessante ali pra mim, que me motivou a pintar. Só que curiosamente, esse ano, no começo do ano, depois de vários anos parados, sem realmente treinar, pintar a óleo, eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, que eu pintei 3 telas seguidas ali no período do carnaval, quando eu fiquei uma semaninha um pouco descansando, de bobeira, e aquela motivação, aquela paixão voltou. E uma dessas telas foi uma pintura de paisagem, coisa que eu nunca tinha feito antes. Baseado numa foto que eu tirei também na rua, num lugar que eu tava passando, e achei lindo o cenário da rua com os fios e uma nuvem lá atrás, assim, super imponente. Então, há poucos meses atrás eu tive essa oportunidade de explorar essa observação que eu sempre fiz e colocar na prática, na pintura. Foi uma experiência muito bacana de um assunto diferente do que eu costumo retratar, então eu precisei desenvolver uma técnica também diferente para abordar isso, já que é uma outra coisa você pensar, primeiro em paisagem, as pinceladas para as nuvens, o efeito ali dela não ter muita definição, dela ser meio esfumaçada e aquela gama de cores e tudo mais. Então eu achei muito interessante como, sem querer, eu acabei treinando para esse projeto que surgiu agora do céu. Há alguns meses atrás eu nem estava ligado nisso, mas já serviu aí como um estudo. Por que eu tô falando isso? Porque isso tudo me ajudou na hora de criar essa arte. E aí a arte em si não foi muito demorada de fazer. Então eu planifiquei a ideia da faixa mais em comprido ali e fui tentar fazer um desenho que fosse só baseado no cenário, sem nenhum tipo de linha.
Então é bem diferente do tipo de trabalho que eu estou acostumado a fazer, né? No Neotrad, principalmente, a gente usa muito a linha para delimitar as áreas do desenho. E aqui eu tive que ir por um caminho muito diferente, não só porque na arte final não ia ter esse recurso do uso das linhas, como porque eu ia precisar me basear muito na questão dos volumes e do contraste aí entre o fundo azul e as nuvens claras na frente. Eu primeiro marquei toda a faixa ali no espaço que eu tinha, e aí o que eu fiz foi preencher todo o fundo com o azul e explorar esse degradê. Tinha certeza que eu queria um degradê do azul escuro mais em cima para um azul claro mais embaixo. Isso porque dá uma sensação de que o céu é mais profundo, mais denso em cima, que tem a ver com a questão da atmosfera à medida que você vai se afastando da Terra, atravessando toda essa camada de gás ali, vai chegando mais perto do espaço, do final da atmosfera. Então a gente sabe que esse azul vai ficando mais escuro. E quanto mais embaixo, ali mais próximo da linha do horizonte, vai sofrendo mais interferência atmosférica, das luzes e tudo mais, vai ficando aquele azul mais clarinho. Então eu queria fazer esse degradê e na frente dele começar a explorar a massa das nuvens. Então eu fiz um esboço muito geral do volume ali, das formas que eu queria para entender a disposição básica dos elementos ali no espaço e levando em consideração que o final de um lado teria que mais ou menos encaixar com o final do outro. Eu não me preocupei que esse encaixe ficasse perfeitinho, porque como são nuvens e são abstratas, eu sabia que na hora ali de tatuar, de decalcar, eu ia ter uma certa liberdade, eu provavelmente ia ter que fazer uma série de adaptações com a caneta marcadora, com a Sharpie, né, no caso. E assim foi. Depois eu gastei um bom tempo aí sim explorando os volumes, explorando a textura ali das nuvens com pincéis mais largos. Mesmo no desenho digital, que na verdade traz essa carga da pintura tradicional, eu me senti muito mais como se eu estivesse pintando um quadro, fazendo um concept art de cenário, do que de fato fazendo um desenho para tatuar. Depois que eu estava satisfeito mais ou menos com a disposição geral das formas, eu tenho todo um trabalho de rebuscamento, tanto dos tons, né, jogar alguns cinzas para dar aquele volume, aquela sombra que tem mais ou menos embaixo ali das nuvens, já que a luz está vindo de cima, e alguns tons de lilás nessas sombras para ficar mais frio, e ao mesmo tempo alguns tons de leve alaranjado, amarelado ou rosado para dar a intenção de que tem um amanhecer ou entardecer vindo ali de baixo para cima, como se o sol estivesse nascendo ou se pondo no horizonte. Aqui eu estava pensando, na verdade, mais no amanhecer, que eu achei que tinha mais a ver, que a vibe da referência, a vibe que eu senti até mesmo do Marcel era uma questão muito mais diurna, solar e alegre, assim. Inclusive ele me explicou, né, que o nome dele é o mar e o céu, né? Então a junção desses dois elementos, que tudo é azul, eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha me ligado que esse nome é a junção do mar e do céu, né? E eu que tenho um nome meio esotérico e exótico também, que são junção de dois mantras, né? Isso pra mim é uma coisa que eu tô super acostumado a prestar atenção. Bom, e aí aprovei com ele curtiu de primeira e a gente, nesse último sábado, foi sentar pra tatuar. Eu acordei cedinho, como sempre faço pra ir quando eu vou pro estúdio, porque eu moro bem longe, né? Moro fora da cidade, então eu acordo quando tá amanhecendo, ainda meio escuro ali. Esse dia tava super frio, chuvoso, aquele dia que você tá com uma preguiça de sair da cama, mas é isso, faz parte da rotina. Cheguei lá, a gente foi medir o braço, eu tive uma preocupação de medir toda a circunferência para eu, na hora de imprimir, saber a largura total que o desenho ia ter, para saber que ele ia dar a volta certinho, emendado dos dois lados ali. E a gente testou alguns tamanhos e constatou que a faixa que eu tinha feito estava muito larga. Ele queria uma faixa de mais ou menos 3 dedos, então eu tinha que dar uma reduzida. Só que eu não queria ter que só amassar, achatar, porque isso ia distorcer demais o desenho. Então eu usei um recurso no Photoshop que se chama Content Aware, né, que é uma inteligência que ele já tem, que hoje em dia, né, essas inteligências artificiais já estão muito mais avançadas, mas já tem uns anos que ele tem essa inteligência de preencher, de ler os pixels em volta e preencher a área de uma forma lógica, de acordo com o contexto. E aí dentro dessa tecnologia tem o Content Aware Scale, que é a escala, eu não lembro o nome em português, mas a questão é que eu pego uma imagem de cenário, assim, e eu achato ela, só que em vez dele achatar proporcionalmente como normalmente seria, o que ele faz? Ele lê, ele consegue entender que existem figura e fundo e tentar manter as proporções dos elementos ali da figura enquanto você diminui a área. Então ele dá uma roubada ali na imagem, uma distorcida que tenta preservar as proporções ainda que você esteja achatando. Isso é muito útil. Eu usei isso ali no desenho para ficar mais ou menos na escala que eu queria e claro, na hora de decalcar, né, a gente ia ter que fazer uma série de adaptações. Não tem como, é um desenho abstrato e na verdade isso está me dando uma grande segurança porque eu sabia que eu ia ter
ter muita liberdade para explorar, e acho que esse é o grande charme aqui desse projeto. Apesar de simples, ele permite uma série de explorações. Eu fiz o decalque na mão, no papel ectográfico, uma das poucas vezes que eu não usei impressora termal, mas era um desenho muito simples, só do formato das nuvens, então eu mapeei de caneta ali só a forma geral por fora, nem me preocupei em mapear os mapas de volume, porque eu sabia que eu teria que resolver muita coisa direto ali na pele. Então depois que a gente decalcou ali a circunferência, né, algumas tentativas para fazer tudo encaixar e para sair direitinho ali, e eu até inclusive usei depois uma régua, uma folha de papel como régua para acertar as linhas, ter certeza que ficou bem paralelo, a gente foi de fato tatuar. Eu usei uma Magnum 11 reta e uma Liner 11, mas essa Liner 11 eu usei basicamente só no comecinho para marcar algumas partes da linha de base e da linha de cima, porque eu queria que esse término fosse um término com recorte, sem ser esfumaçado, né? Então eu usei a linha em tons de azul, então embaixo eu usei o azul claro para demarcar essa linha e em cima o azul escuro. Só que eu tomei cuidado para não fazer a linha inteira, porque as partes que a nuvem encostam na moldura do desenho, eu queria deixar a pele, porque a nuvem é clara, então ia ficar como se fosse a parte clara da nuvem ali, interrompendo aquela linha, interrompendo aquela máscara, criando uma sensação interessante aí de figura e fundo, e não sufocar, não demarcar, não cortar totalmente o desenho com uma linha. Então era mais para não perder o stencil, até porque eu tinha feito o stencil no papel ectográfico e ele não fica tão forte ali quanto na minha folha da impressora termal, e mais ainda eu não iria fazer a marcação de linha. Esse é um desenho que ia ser tudo direto na pintura, nem sombra nem linha, então eu não tinha uma base ali para eu sustentar esse desenho por muito tempo. Eu sabia que o stencil ia acabar apagando à medida que eu fosse tatuando direto com a Magnum, usando as cores, porque suja muito mais, precisa limpar muito mais, e o decalque não era dos que fica mais firme. E aí como que eu abordei isso? Eu comecei a tatuar com a Magnum do escuro pro claro, comecei do azul mais escuro e vim tentando fazer só as marcações principais das silhuetas das nuvens, ou seja, pintar o fundo ao redor das formas gerais dos grandes formatos ali de algodão. Então eu vim esculpindo do fundo para frente, como eu faria talvez numa pintura, né, que você tem que preservar as áreas claras para depois trabalhar os volumes internos, os detalhes. Então eu vim trabalhando esses degradês do azul mais escuro pro médio, pro azul bem celeste ali, e na base eu joguei um turquesa, um verde água, para dar uma leve contaminada, um leve amarelado, como se tivesse uma luz, fosse um azul mais alegre, mais vivo vindo ali de baixo. E aí uma vez que eu consegui fazer todo esse mapa geral do fundo, intercalando ali com o que, deixando a pele aparecer aonde ia ser as nuvens, aí sim eu vim esculpindo os volumes internos das nuvens, com os tons mais levinhos de azul, um esfumaçado, uma coisa bem de leve, só para dar a impressão de densidade. E uma coisa muito importante que é justamente isso, é entender que no céu, quando você olha assim, se você olhar as referências, céu azul e tal, você vai ter aquelas nuvens que são mais densas, então mais brancas ou mais encorpadas, e tem umas nuvens que são mais ralas, como se tivesse a fumaça se dissipando, e que também estão mais longe, mais no fundo. Então tem o efeito da atmosfera também, e faz com que elas fiquem meio azuladas, né? Elas não são totalmente brancas, totalmente densas. Então eu, em algumas áreas que eu tinha deixado a pele respirando, eu vim também passando o azul ali para dar uma rebaixada e dar essa sensação de profundidade. E a ideia aqui era justamente explorar as texturas. No meio do processo, o Marcelo já estava se divertindo, pirando, falando que, cara, ele estava vendo várias camadas, que parecia que estava se mexendo, e a ideia era meio essa mesmo, explorar essa brincadeira que eu trago da pintura, da estética das pinceladas e das texturas, sem uma demarcação, justamente para que o olho bata e passe uma sensação. Então isso tem muito conversa talvez com estudos de impressionismo, que é a sensação da luz, a sensação que é observar um cenário, isso gera no seu olho e tal, e tentar passar isso ali para a pintura. Então o resultado final ficou assim. A sessão demorou mais ou menos umas 2 horinhas,
entre idas e vindas ali de estudos de pintura, eu acabei me permitindo ir e voltar mais. Uma vez que eu não tinha feito a linha, não tinha agredido tanto, eu tentei, também não tinha sombra, então eu tentei me permitir fazer um pouco mais de camadas de cores, explorar mais essa sobreposição. E não é todo dia que você tem a oportunidade não só de estudar e resolver essas coisas direto na pele, como também a liberdade de ir e vir um pouco mais do que normalmente você tem. Eu curti bastante, eu fiquei muito feliz de ter feito essa exploração. O Marcel se amarrou, ele falou que, putz, é tudo que ele estava imaginando, gostou pra caramba, eu fiquei muito feliz. E feliz pela confiança que ele depositou em mim nesse processo aí. Esse foi o trabalhinho que rolou no último final de semana. Semana que vem deve ter alguns trampos, vai ser corrida, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vocês devem ter percebido que eu tô de cenário novo aqui. Talvez os mais atentos tenham percebido que é uma tela verde, no caso aqui uma tela azul que eu tô usando. Foi uma solução que eu encontrei pra padronizar meus vídeos aqui, dar uma cara um pouco mais profissional, já que eu ainda não tinha conseguido investir em decoração e tornar o meu ambiente de trabalho um cenário com a cara de youtuber maneirona aqui. Então eu posso trocar essa imagem aqui do fundo, por enquanto eu tô explorando ela, pelo menos quando eu gravo de dia. Pô, tem uma vibe bem como eu gostaria de fazer um cenário em casa se não fosse tão trabalhoso. Espero que vocês tenham curtido essas mudanças. Eu também tô gravando com um pouco mais de qualidade aqui na câmera que tá ligada direto no computador. Tudo isso para trazer cada vez mais qualidade pro canal. Os próximos vídeos vão todos sair com essa cara. Claro, já tem vários gravados com o cenário antigo, mas aos poucos vocês vão notar essas mudanças graduais aí. Se você gostou desse vídeo e dessas novidades que eu tô falando, deixa um gostei aqui embaixo, comenta para eu saber o que você achou. E olha só, se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia, é muita coisa, é uma canseira enorme para produzir essa quantidade de conteúdo com qualidade. Desde dicas, notícias do mundo da tatuagem com seriedade, até entretenimento, reacts de casos bizarros de tatu, enfim, um montão de coisa legal. Se inscreve e ativa o sininho. E olha só, antes de ir embora, eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos que pode ser que seja interessante para você dar uma conferida aqui nos assuntos e de repente vai lá assistir, beleza? Muito obrigado, um abração, falou!